Fala, amigo ligado no TSP. Estamos aqui com o Felipe Azevedo, jogador do São Bernardo do Campo, Futebol Clube. E aí, Felipe, tudo bem? Boa noite. Boa noite, André. Como é que você tá? Tranquilo. Cara, você é um cara que começou no futebol paulista, né? Quando você era mais novo, passou alguns anos por aqui. Depois fez sua carreira lá fora, fez sua carreira em outros estados. Aí, nesse ano, você retorna aí ao Paulistão. O que que você achou desse Campeonato Paulista, do nível da competição? Como que foi jogar pelo São Bernardo? Cara, foi uma experiência muito boa, como as outras, né? Como você disse, eu comecei aqui no interior paulista, comecei no 15 de Piracicaba, depois passei por outros clubes, como o Ituano, Paulista e Jundiaí, e sempre soube da força do Campeonato Paulista. Joguei pela Ponte Preta também, o Campeonato Paulista, e eu sabia que era um nível bem complicado, um nível difícil, mas a gente fez um campeonato muito bom, a equipe se portou bem, terminou em primeiro no nosso grupo, um grupo muito difícil com Ponte e com Palmeiras. Então, acho que a gente fez um bom papel. Perfeito. O São Bernardo, mais uma vez, né? Fez uma campanha ótima, incomoda muito os grandes, mas mais uma vez acabou caindo nas quartas de final perante um Palmeiras que é muito bom, o Estevão um dia inspirado. Vocês aí, internamente, quando souberam ali do sorteio do grupo, já cria-se uma expectativa, pô, se a gente passar, é a gente contra o Palmeiras. Vai se construindo já um pensamento sobre isso desde o final da fase de grupos, ou não? Como a gente tinha o Palmeiras no grupo, né? Respeitando muito o Velo também, que estava no nosso grupo, a Ponte Preta também. A gente sabia que provavelmente o Palmeiras era um clube que iria passar. A gente já estava trabalhando em prol dessas quartas de final, né? Que era chegar ali e tentar passar pelo Palmeiras. Todo mundo sabe a força que o Palmeiras tem. O Palmeiras vem aí de anos sempre ou sendo campeão ou estando nas finais. E a gente tentou fazer o nosso melhor naquele dia, mas é como você disse, o Estevão estava numa noite inspirada, né? Ele acabou decidindo o jogo para o Palmeiras. Mas eu acho que independente do resultado desse último jogo, a gente não tira o mérito do campeonato que a gente fez, né? Pelo nível que a gente encontrou, a gente conseguiu sair com dignidade, claro que querendo passar, mas a gente sabia da dificuldade. Perfeito. E no Campeonato Paulista você alternou, né? Alguns jogos foi titular, alguns jogos você entrava durante o decorrer do jogo, mas sempre participando, sempre entrando bem. E agora na Série C você passou a ser titular aí em todos os jogos. Como está sendo esse novo período? Para você é a primeira vez, né, que você assume realmente a vaga de titular absoluto aí do São Bernardo, já no momento mais diferente da carreira, né? Você que é um cara que atua na ala, conforme a idade vai avançando, o estilo de jogar acaba dando uma transformada, né? Como está sendo esse seu primeiro começo aí de titularidade no São Bernardo? É verdade, o São Bernardo já tinha quando eu cheguei aqui mais ou menos depois do Natal ali do ano passado, já tinha um time base, né, com o Léo Jabá de um lado, o Fabrício Daniel do outro, que é ali a minha função, e eles vinham muito bem nos jogos treinos, muito bem nos treinos também, e fizeram jus isso durante o campeonato, né, a gente até brincava aqui entre a gente, o pessoal que chegou depois, dizia que se a equipe engrenasse, dificilmente o Catalá iria mexer, que é o normal do futebol, e aconteceu, isso foi bom, né, a gente estava ali sempre entrando nos jogos para dar o suporte, para ajudar, em alguns jogos eu podia entrar, ajudar, e esse era o intuito. E a gente teve muitas trocas esse ano, né? Alguns jogadores saíram, a nossa plataforma mudou um pouquinho também. Então, nesse comecinho de Série C, a gente está tendo um pouquinho de dificuldade em relação a algum ajuste fino para a gente poder voltar, conseguir engrenar algumas vitórias, como aconteceu no Paulistão. Mas a equipe é uma equipe forte e eu estou tentando, né, fazendo o meu melhor para continuar sendo titular. Perfeito. Até agora vocês já jogaram contra a Londrina, Ceará, Itabaiana e Ceará, Maringá. Itabaiana, Maringá Maringá. Alguma e dessas equipes. ABC. Oh, perdão, desculpa te interromper. Não, e ABC também. E ABC. Alguma dessas equipes chamou a atenção de vocês, assim, que vocês jogaram contra e falaram, caramba, esses caras, lá na frente a gente pode reencontrar eles num eventual quadrangular. Eu acho que é a equipe do Maringá, né? A equipe do Maringá tem uma forma de jogar totalmente diferente das outras que a gente enfrentou. Dos jogos que a gente teve em casa, os dois em casa, pegamos muito linha baixa, time só se defendendo e transitando. Quanto o Itabaiana lá, é um campo diferente, um gramado fofo, um calor, jogamos às 4h30 da tarde, estava bem quente, e lá a gente conseguiu vencer.
Mas a equipe do Maringá é uma equipe bem difícil, uma equipe que marca individual o campo todo. É uma equipe que joga totalmente diferente de qualquer outro tipo de equipe hoje no Brasil. Até para sustentar esse tipo de jogo, né? Eu não sei se eles vão conseguir durante toda a temporada, mas provavelmente é uma equipe que a gente vai enfrentar lá na frente, né? Perdemos para eles lá também num lance de um pênalti que não existiu, um pênalti que o juiz foi muito mal, mas foi um jogo muito parelho, a gente teve a chance também de empatar, de sair com um empate de lá, mas é uma equipe que chama atenção. Na Copa do Brasil, contra o Atlético Mineiro, eles já tiveram, né, empataram 2-2 lá, então é uma equipe que tem um jeito diferente de jogar que vai dar trabalho. Entendi. Realmente, bastante gente fala desse novo Maringá aí, tá dando resultado, acho que foi vice, né, do Paranaense também, Vice, perdeu pro Operário na final, né? Operário. É isso. Eles estão na crescente. Eliminaram a Inter de Limeira no passado, né, na Série D. E no ano passado eu tava no América Mineiro, fomos jogar a Copa do Brasil lá, fomos eliminados por eles. Aquele jogo amarrado que eles fazem e conseguiram uma bola no final e ganharam. Time enjoado. É. Agora o próximo jogo de vocês contra o Guarani. Eu queria saber, cara, rola aí internamente, ou às vezes você sente da torcida, por exemplo, que um jogo contra um outro time do estado tem um peso maior, assim, mesmo que talvez não sejam rivais declarados, né? O Guarani e o São Bernardo, mas você sente que tem um peso diferente ou não, nada a ver? Não, eu acho que não, acho que hoje, acho que não tem esse peso aqui. Como eu cheguei o ano passado aqui no São Bernardo, tô pouco tempo aqui, tem um peso, uma rivalidade muito grande aqui com o Água Santa. O Água Santa tem uma rivalidade. Mas contra esses outros clubes aqui do estado, eu não sinto isso, né? A gente tem a necessidade de vencer, a gente precisa entrar ali no G8, né? A gente está em 10º agora, se eu não me engano. Então a gente precisa entrar no G8, entrar no G4. Então, independente se é o Guarani ou qualquer outra equipe, a gente precisa vencer. Isso aí. E você mencionou mais cedo aí o seu começo no 15, passando por alguns outros clubes aqui do estado. Em 2009 você faz parte do elenco do Santos. E aquele elenco do Santos que começou, né, o princípio ali daquela era Neymar e companhia. Como que foi para você na época? Você era muito mais novo, né, do que hoje em dia, em outro momento. Como que foi fazer parte daquele grupo? Assim, dava para ver que era alguma coisa especial que estava acontecendo? Cara, ele foi uma experiência muito interessante. Muita gente pergunta sobre isso para mim, né? Por eu ter jogado ali com o Neymar, com o Ganso, com aquele timaço de 2010. A coisa que eu fico triste é de não ter chego ao Santos em 2010, que foi o ano que eles estouraram, né? Em 2009 eles estavam ainda começando. E depois eu saí no final de 2009, voltei para o Paulista, porque teve uma troca lá de presidência, era o Marcelo Teixeira saiu, chegou uma nova diretoria, então ficou mais os caras, mais os medalhões na época, Fábio Costa, Léo e os meninos, né, Neymar e companhia, e o resto dos jogadores que tinham ido para lá acabaram saindo ou indo para outros clubes. Mas o Neymar, cara, por exemplo, é um cara que naquela época era diferente, né, eu tinha acho que uns 22 anos naquela época, ele tinha 17 para 18, acho que com 17, a gente fazia treino de finalização e ele era diferenciadíssimo, sabe? Já era um jogador diferente. Só que só era o tempo para ele aflorar e foi o que aconteceu, né? Tanto que na época eu achava que o Ganso era mais, tava num degrau acima do Neymar, o Ganso naquela época. Era muito inteligente, né? E tinha o Alan Patrick também, que também um cracaço também de bola. Então foi uma experiência muito legal, cara. Uma experiência que mostra. Muitas pessoas falam do Neymar às vezes para mim. Eu não tenho uma amizade com ele, claro, que ele seguiu um caminho, eu segui outro. Mas é um cara que 2 vezes eu pedi para ele mandar vídeo para minha família através de pessoas que a gente conhece e eles, mandou para mim, entendeu? Vou mandar um beijo para meus filhos, um beijo uma vez para minha cunhada, para minha esposa. Então mostra, né, a essência do Neymar, né? Mesmo a gente jogou lá muito tempo atrás, ele ainda tem a humildade de se lembrar de mim. Então eu fico feliz e ele merece tudo que ele tem na carreira dele. É um cara desde aquela época que era um cara especial também. Todo mundo gostava muito do Neymar e os outros jogadores também. Que legal, deve ter sido uma boa experiência. Logo na sequência, você volta para o Paulista e depois você parte lá para a Coreia primeiro? Isso, isso. Isso. E deu uma pequena passagem na Eslováquia também, né? É isso aí. Todo mundo que me entrevista às vezes pergunta, vê lá fala que tem Eslováquia, mas eu nunca passei pela Eslováquia. Eu não sei Não, porque então que tem isso. inventaram. Todo mundo fala isso. Jogou na Eslováquia? Eu falo, não, eu joguei na Coreia e joguei na Tailândia, fora do país. Entendi. Tem um amigo meu que trabalha no
nesse site aqui, o Gol, que eu tô vendo os dados, eu vou falar para ele que você nunca jogou no Slováquia, para ele tirar. Pede para ele tirar, pede para ele tirar. Vou falar. Não, então só na Coreia, jogou no Busan Park. Como que foi, cara? Tem muita gente que gosta, né? Tem gente que se adapta mais fácil. Como foi o seu período aí, essa chegada? Você também era muito novo. Cara, lá foi um momento assim, além da minha idade também. Você tá aí? Tá aí, Pedro? André? Oi, pode falar, pode falar. Quando eu tirar assim, pode falar, tá normal. Ah, tá, desculpa, eu achei que tinha saído. Tranquilo. Então, foi um momento da minha vida que, além da questão de ser novo, eu também, minha esposa estava grávida do meu primeiro filho também, então foi um momento difícil para mim, pela mudança, né, da minha esposa grávida, e ela teve que ter o bebê aqui, eu tive que ir para lá, ficar sozinho, depois voltar. Mas foi, como mais uma vez, uma experiência na minha vida assim espetacular, né? Um país de primeiro mundo, um país que estava muito à frente do Brasil naquela época, em relação a tudo. Um futebol diferente do Brasil, que é um futebol muito intenso, muita velocidade, muita correria, tudo rápido, não tem muito toque de bola, é tudo em alta velocidade. E eu tive que me adaptar. Então foi um momento assim de altos e baixos lá, né? E quando acabou o meu contrato, eles quiseram renovar o contrato. Eu tinha uma proposta para vir para o Brasil para jogar Série A, e eu voltei para o Brasil por causa da minha esposa, por causa do meu filho na época. Então, mas foi uma experiência muito legal, né? É sempre bom você sair do país, você poder jogar em outro lugar, outra cultura. Mas eu acho que fui no momento errado em relação à minha vida pessoal. Entendi. São muitos fatores, né, que influenciam nisso. Às vezes, o mesmo destino, 2 anos depois, você seria, teria outra passagem. Com certeza. Só Deus sabe. E quando você volta da Coreia, como você disse, para jogar Série A, aí você tem realmente a sua primeira temporada cheia, assim, né, no Ceará. Vocês, se eu não me engano, vão até meio longe da Copa do Brasil, passam algumas fases. Como foi sentir de volta, assim, essa adrenalina de tá bem, de fazer parte de um grupo que jogou, assim, o ano todo? A torcida do Ceará, uma torcida apaixonada, jogando Série A, eles ficam empolgados demais. Como foi esse retorno ao Brasil aí no começo dessa década passada? O Ceará é um dos clubes que sempre vai estar no meu coração, porque abriu as portas para mim naquele Brasileirão de 2011, né? Foi assim onde eu consegui fazer 10 gols no Brasileirão da Série A, que é algo que foi importante para mim, para o meu crescimento, para a visibilidade no país também. Então eu fiz 10 gols no Campeonato Brasileiro, não sendo um cara titular, sempre entrava nos jogos, né? Pela minha idade também. Mas aí em 2012 eu fiquei lá para disputar o Campeonato Estadual. Aí lá a gente foi campeão estadual, em cima do Fortaleza na final. Eu ter feito gol na final, ter sido artilheiro do Campeonato Cearense. Então, foi onde eu consegui um lastro, né? Em relação ao futebol nacional, que foi muito importante para a minha carreira. Então, para mim, o Ceará é um clube que vai estar sempre no meu coração. Depois eu passei lá em 2018 também agora, mais recente. Fomos campeões de novo lá, estadual. Eu fiz gol na final de novo. Então, eu tenho uma relação muito legal com o Ceará. Eu sou bicampeão cearense lá, em cima do rival. Então, a torcida lá tem um reconhecimento muito legal por mim e eu por eles, uma identificação. E é um clube que eu sempre vou me levar no meu coração, porque foi o clube que me deu esse lastro em âmbito nacional. São os 2 gols mais importantes da sua vida, esses dois aí? Cara, eu acho que esse primeiro, sim, do primeiro estadual, sim, mas tem outros gols que marcaram minha vida, com a camisa do América também, em Libertadores, é algo que marcou minha vida. Pelo esporte também teve gols importantes, mas esse primeiro gol meu lá, pela questão de botar cara, de ser o artilheiro do campeonato lá, eu fiz o gol o gol do título que me deu também artilharia, então tem um peso maior do que o de 2018. Entendi. E a gente olha o seu histórico de clubes e você passou algumas temporadas em alguns clubes, né? Como você falou, uma forte identificação com o Ceará. No esporte também passou alguns anos, foi campeão. E no América, agora no final, você também passou muitos anos. A gente vê muito jogador que pinga de clube em clube toda hora. Qual que você acha que é a importância, cara, de você ficar num clube alguns anos, construir não só o indivíduo, né, mas uma ideia de um time, se identificar com a torcida? Como que isso foi impactante na sua carreira, esses longos períodos que você passou nesses clubes? Cara, é muito importante. Eu acho que se todo jogador tiver essa oportunidade, tem que fazer isso. Como você falou, eu tive 2 passagens pelo Ceará,
Na Ponte Preta eu fiquei 1 ano e meio, com a possibilidade de ficar mais, porque eu tive uma proposta para sair, então eu optei em sair, mas tinha a possibilidade de ficar pelo menos mais 1 ano, então daria 2 anos e meio na Ponte Preta. No Sport eu fiquei 3, e no América eu fiquei 6 anos no América. Cara, eu acho que é importante você sempre criar uma identidade com o clube, mas isso é muito atrelado também a desempenho e a resultado, né? Eu acho que na Ponte Preta, quando eu estive lá em 2015 e 2016, foram 2 anos espetaculares da Ponte Preta na Série A. A gente terminou em oitavo num ano, o outro ano nono, décimo, se eu não me engano. Dois timaços eles montaram, times com Renato Cajá, Rodinei, de 2015, Birubiru, Borges, e em 2016 tinha o Ayrton Paulista, Roger, Cleison, quem mais tinha lá? Tinha Reinert, o Potker. Então eram dois timaços que a gente conseguiu o ápice. Então, quando você tem o resultado de campo, te dá a oportunidade de ficar dentro do clube. Ou sair também. Eu sou um cara que sempre optei em ficar. Eu acho que se você está num clube bem, onde você consegue o seu espaço, não tem motivo você sair para outro clube, só se você for ganhar algo muito acima do que você está no seu clube. Então, o América, por exemplo, foram 6 anos que a gente chegou em semifinal de Copa do Brasil, pela primeira vez na história. A gente classificou o time para Libertadores pela primeira vez na história, Sul-Americana. O América nunca tinha subido para a primeira divisão e ficado, sempre subia e descia. A gente ficou 3 anos seguidos. Então, a gente vai criando identidade com os clubes também de acordo com os resultados. Né? Então, eu sempre falo isso. Eu tenho um filho de 9 anos que quer ser jogador, eu sempre falo para ele, ó, se tiver a oportunidade de continuar no clube, você continua. Claro que o futebol, existem vários fatores, né? Propostas melhores. Mas é algo que eu me orgulho muito de ter ficado tanto tempo assim em vários clubes. Eu acho isso com certeza bem legal, porque são 3 torcidas ali que não vão esquecer de você nunca. Cara, Então, e às vezes quando eu vou, o América foi recente, né? Mas quando eu vou a Fortaleza, quando eu vou a Recife, sempre alguém me conhece na rua. Eu tô andando lá, os caras, ó, Azevedo, não sei o quê. Então, por isso, por essa identificação. não, é isso aí. E você passou esses muitos anos no América, como você falou, no período, talvez o melhor período da história do clube aí, nos tempos modernos, né? Desde que a gente tem esse formato de competição nacional e tal. E o América, cara, ele é o terceiro clube de uma cidade que tem dois Gigantes. gigantescos, o Atlético e o Cruzeiro, e o América se colocou ali no meio, né? Por um momento. Teve um momento que o América estava na Série A e o Cruzeiro não estava. Como você viu, cara, esse seu período lá, assim, meio que essa questão da autoestima do torcedor americano aumentando mesmo, assim, né? Porque é um cara que nunca foi acostumado ao time dele tá nas cabeças, batendo de frente com o atleticano e com o cruzeirense, e do nada ele tá na Série A, o Cruzeiro não tá na Série A. Foi um período diferente. Eu cheguei lá em 2019, no América, e eu vi um perfil de um clube que se contentava sempre em ficar ali em terceiro, sabe? Eu não vi essa gana de mudar isso. E quem mudou isso lá, essa mentalidade, foi o Lisca. O Lisca, quando chegou lá em 2020, ele mudou essa mentalidade. Ele falou: não, chega de ser o coitadinho do estado, o coitadinho da cidade, a gente vai para cima dos caras, vamos disputar de igual para igual. Mesmo a gente tendo times inferiores em relação a plantel, em relação ao investimento, nós se fechamos em 2020. Em 2019 também a gente fez uma equipe forte, quase subimos para a Série A, mas em 2020 a gente se fechou e falou: não, a gente tem condição, junto com o Lisca ali, junto com. Né, a gente criou uma identidade, o Juninho, o Alê, o Rodolfo, vários outros jogadores, o Cavicchioli. A gente se fechou de uma forma que a gente começou a conseguir os resultados. E é engraçado isso, sabe? O torcedor americano, quando a gente se encontrava na rua, falava: cara, vocês estão fazendo coisa que a gente nunca imaginou. O América nunca se imaginou na história, mais de 100 anos de clube, e os torcedores também não, que estariam disputando uma Libertadores em 2022. É algo surreal para o clube. Mas nós acreditávamos na gente. E a hora que a gente viu, a gente estava, cara. Foi um trabalho natural. Foi algo que foi acontecendo quando a gente percebeu. Eu estava entrando no Independência e vendo a placa lá, sabe? Aquela placa Libertadores 2020-22, cara. Para mim foi algo emocionante estar naquele momento ali no clube. E é um clube que merece, cara, coisas maiores, só que por uma questão histórica nunca conseguiu bater em relação à torcida. E é difícil você igualar hoje, é muito difícil. Então a gente. Mas é um clube que merece sempre estar na Série A, pela estrutura, pelo estádio que tem, pela honestidade dos caras em pagar tudo em dia. Mas, cara, foi provavelmente, assim, tem o Ceará com o peso dele, o esporte, mas o América é o clube que onde eu alcancei o ápice da minha carreira. E tá jogando Libertadores, então um clube que eu sou muito grato. Entendi, velho. Pô, que legal.
E você é um meia mais para ponta, né? Sempre foi, que tem como uma das principais características do seu jogo você bater com as duas pernas. Eu queria saber se é uma coisa que vem desde muito novo, você praticou Cortou, muito. André, cortou o que você falou aí no bate o quê? Eu não entendi, desculpa. Eu falei que uma das características do seu jogo é que você bate bem com as duas pernas. Ah, tá, desculpa. E aí eu queria saber se foi uma coisa que meio natural, assim, você de moleque já era um pouco ambidestro, assim, ou você foi mais na prática, na gana? Mas na prática e na gana mesmo, não. Lógico que eu sempre vou preferir chutar com a minha perna direita, né? Que é a minha mais Sim, forte, onde eu fiz mais a maioria dos meus gols. Mas é algo que eu sempre tentei trabalhar para melhorar, né? Eu acho que é importante você ter ali uma perna esquerda que te ajude no momento que não dá para você puxar para a direita. Eu até falei do meu filho aí agora, mas meu filho mais novo, ele é canhoto. E o canhoto tem uma dificuldade ainda maior de usar a perna direita, né? Eu fico sempre na cabeça dele, ó, direita, usa direita para dominar, para chutar, porque lá na frente vai te ajudar. Então, é algo que eu treino, cara, sabe? Às vezes acerta o chute, tem hora que erra, mas a vontade sempre buscar a perna direita para poder, principalmente que eu jogo do lado esquerdo aqui, né, para puxar sim, para dentro para poder usar a chapada. Mas é algo que eu sempre treinei. correto. E quando você de moleque, assim, tinha algum jogador específico, um ou outro, que você fala assim, pô, esse cara aqui eu queria ser que nem ele era o ponto esquerda que eu olhava e falava, pô, eu quero jogar assim bola, qualquer da sua época. Então, cara, é porque eu peguei uma época que a gente não jogava com pontas, né? Como eu sou mais velho, a gente jogava com dois atacantes na frente, um centroavante e um jogador mais leve, e eu era esse cara Dois mais meia. leve. Mas um cara que sempre me chamou a atenção, assim, cara, na minha carreira, assim, pela conduta, pelo jeito de ser, pela questão também que ele é um cara que ele é cristão também, eu também sou, que é o Kaká. O Kaká é um cara que, naquela época do auge dele ali no Milan, eu ficava vendo o Kaká jogar, eu ficava impressionado com as arrancadas, com a força dele. E é um cara que eu sempre olhei, né, dessa forma. Mas todo menino, assim, da minha geração vai lembrar do Ronaldo Fenômeno, né, cara? Não tem jeito, o Ronaldo Fenômeno é uma coisa impressionante o que aquele cara fazia. Ali eu já tenho lembrança da Copa de 98, de 2002, o que esse cara fazia era impressionante. Mas o Kaká, pelo conjunto da obra, é um cara que sempre também me inspirava. Beleza. Ô, Felipão, obrigado, viu, por aceitar aí, por trocar essa ideia, por ser tão receptivo. Tamo junto, parabéns pela carreira e boa sorte aí nessa Série C com o São Bernardo. Tomara que vocês consigam acesso. Valeu, André. Eu que agradeço aí, tá bom? Sucesso para você também aí no seu projeto. Que Deus abençoe você. E tamo junto. Fica com Deus. Obrigadão, tamo junto, você também. Boa noite. Boa noite, valeu.